E em sigilo, o governo da Itália apresentou pedido para que o presidente Michel Temer reveja a decisão do ex-presidente Lula, que concedeu garantia de residência em território brasileiro ao ativista Cesare Battisti, condenado à prisão perpétua na Itália. O pedido está no Palácio do Planalto e já foi submetido a uma primeira análise técnica. Agora cabe à consultoria jurídica da Presidência da República emitir um parecer. Segundo integrantes do governo, 2 ministros já teriam dado sinal verde para um ato de Temer a favor do pedido italiano, do pedido do governo italiano, né? O ministro da Justiça, Torquato Jardim, e o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, por considerar o ato como um gesto importante de diplomacia. Só lembrando, Andreas, eu começo esse tema com você, que o Battisti foi condenado, né, à prisão perpétua na Itália por envolvimento em 4 assassinatos na década de 70, né? E em 2004 fugiu para o Brasil, foi preso em 2007. A Itália pediu a extradição e o Supremo concordou, mas destacou que a extradição é competência do presidente da República. Na época, o ex-presidente Lula preferiu manter o Battisti no Brasil. Você acha que o Temer muda essa situação? O que você acha? Você que acompanhou todo o assunto, vai lá. Relativo a esse vagabundo Cesare Battisti, é um dos mais significativos da história recente do Brasil, do fim do Brasil, do buraco do Brasil, da vala do Brasil. Vejam que ele fugiu para o Brasil desde a França, porque lá havia sido autorizada a sua extradição. Ele ia ser mandado para a Itália. Então ele veio para o Brasil. Ele não é refugiado político, conforme concedeu o Tarso Genro, veja logo quem, né? Ministro da Justiça. Não é. Ele é um terrorista, criminoso, assassino, condenado em seu país de origem, sob a democracia, de acordo com as leis e com amplo direito à defesa, que ele só não exerceu porque já estava fugido. Então, vem para o Brasil, o paraíso dos canalhas, e encontra abrigo no colo do PSOL, nos braços de gente como Eduardo Suplicy, e ganha esse status de ativista que jamais foi. Então, a questão vai para o Supremo. Adivinhem quem era o advogado de Cesare Battisti, minha gente? Luiz Roberto Barroso, militante. Foi lá. Então, vem o gesto de covardia supremo do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que decide, por maioria apertada, que sim, ele deveria ser extraditado, mas negando a sua função constitucional, num gesto de covardia, determinou, sabe-se lá por que não há base legal para isso, que caberia ao presidente da República a palavra final. Quem era o presidente Lula? Mamão com açúcar. Concedeu o status de asilado político no Brasil. E aqui está o Brasil com esse problema, que é da Itália. Como se não bastasse os criminosos tantos que nós temos aqui. É inacreditável isso. O governo Temer tem aí uma chance de dar uma mensagem positiva para a população brasileira, de que ele tanto precisa, de que não lida bem, que não aceita ter criminosos livres aqui no território brasileiro. Mas o governo Temer não o fará, porque é frouxo. Vera, do ponto de vista jurídico, né, parece que o governo já encontrou uma fundamentação numa súmula do STF de 69, né, que é tradicionalmente citado no direito administrativo. Diz o seguinte aqui: a administração pode anular seus próprios atos quando houver vícios ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Ou seja, um ato do Lula pode ser revisto pelo Temer. Essa é uma das fundamentações. A maior contribuição para a tragédia que foi esse caso mesmo, essa resolução, essa decisão, foi do Supremo Tribunal Federal, que, como muito bem disse o Andreasa, foi covarde na sua decisão, porque decidiu pela extradição com base em amplos tratados internacionais, na própria Constituição brasileira, no direito internacional. Tudo levava à extradição, porque ele foi condenado na Itália por crimes comuns, fugiu para a França, depois fugiu para o Brasil, fugiu para a França quando a extradição foi aprovada na França. Então, um país europeu já tinha determinado sua extradição de volta para a Itália. O mais correto, a única coisa a se fazer era o Supremo determinar o governo que extraditasse o Battisti e o governo apenas cumprir. A decisão do governo seria apenas protocolar de cumprir.
cumprir. Mas eles fizeram esse puxadinho, como fizeram depois com o impeachment da Dilma, né, um duplo twist carpado ali, uma decisão bizarra do Supremo, que levou a decisão ao Lula e ele a tomou no último dia do seu governo. Veja que nem o Lula tinha coragem de fazer essa lambança assim, com a cara limpa. Ele fez no último dia do governo, numa edição extra do Diário Oficial. Tamanha era o grau de oh, meu Deus. De tão inusitada que era essa decisão. Eu queria usar. Eu digo o próprio dia mesmo, né? Um substantivo para inusitado e não me veio. Então, o Temer agora poderia fazê-lo, mas ele se vê diante aí de uma decisão política e ele não quer criar turbulência política neste momento em que está às voltas com as denúncias. Então, ele pediu pareceres da sua assessoria jurídica. Ele tem esses pareceres favoráveis a que ele pode revogar o ato do Lula, mas ele está deixando lá de stand-by para decidir esse pedido da Itália quando puder. A defesa do Battisti, enquanto isso, vai tentando obter um habeas corpus preventivo para ele não poder ser alcançado por uma nova decisão do governo. O Fux negou, mas tem novas tentativas aí da defesa. Então, esse caso segue. Ele, na época, o Tarso Genro, a AGU, alegavam razões humanitárias, que ele seria preso em prisão perpétua, mas estava doente. Não é problema do Brasil isso, nem o estado de saúde do senhor Cesare Battisti e nem as condições em que ele será preso. A única função do Brasil é devolvê-lo à Itália para que ele responda pelas leis italianas. Assim foi com o Henrique Pisolatti, que a Itália mandou de volta para o Brasil. Tinha que ser na mesma moeda. Tá errada essa decisão brasileira. O Marcelo Madureira, o que você acha que o presidente Temer vai fazer? O que o Temer vai fazer, eu não sei. Infelizmente não ocupa a cabeça do presidente Temer. Agora, eu acho que é uma dívida que nós temos, que o Brasil tem com a Itália, que é devolver o senhor Cesare Battisti à justiça italiana, sem dúvida nenhuma. Inclusive, para acabar com essa história do Brasil ser valha-couto, esconderijo de bandido de tudo que é canto do mundo, que vem para cá se esconder, porque sabe que aqui a justiça ou é leniente ou ela é conivente, né, com a bandidagem. Você, nesse caso, você vê, a Vera mostrou muito bem, aos 45 minutos do segundo tempo, né, o Lula, então, teve a coragem, entre aspas, né, de autorizar que o Cesare Battisti continuasse aqui no Brasil impune. Isso foi uma agressão não só à Itália, ao povo italiano, aos milhões de oriundi, né, de netos, bisnetos, filhos de imigrantes italianos que ajudaram a construir a nação brasileira, e foi uma desconsideração com a justiça italiana, que já tinha julgado esse senhor. Ele já estava condenado à prisão perpétua, ele tinha que retornar ao seu país para justamente prestar contas à justiça. Ele cometeu os crimes bárbaros de assassinato na época dos anos 70, lá, as Brigadas Vermelhas, né, enfim, todas aquelas organizações radicais de esquerda italiana. Então, não há dúvida nenhuma. Eu acho que realmente o Temer, como bem disse a Vera, não vai querer comprar nenhuma confusão. Ele já está, afinal, né, de posse dos 3,4% de aprovação por parte da opinião pública, né? Ele está lá olimpicamente, né, do alto dos seus 3,4%. Ele não vai querer mexer, fazer ondinha, mas pelo bom senso, pela lei, pelas relações Brasil-Itália, por tudo que existe de ético na humanidade, é evidente que ele teria que realmente reencaminhar o senhor Cesare, banir o senhor Cesare Battisti de volta para a Itália, onde ele deve prestar contas à sociedade lá, né? E ir para a cadeia, não ficar aqui livre, leve e solto, né?